Empréstimo oferecido pelo governo do Rio para quitar o 13º não atrai os servidores. O ano começa com aumento do IPTU na maioria das cidades brasileiras. Preço alto nas lanchonetes é o campeão de queixas nos aeroportos do país. Festa da Virada em Copacabana atrai 2 milhões de pessoas. Incêndio atinge hotel horas antes do Réveillon em Dubai. E as celebrações do Ano Novo pelo mundo. Boa noite. 2016 está bem perto de começar. E com ele vem a esperança de um ano melhor. Os desejos dos brasileiros são parecidos: paz, saúde e dinheiro no bolso. Dinheiro para pagar as contas que insistem em apertar o orçamento das famílias. Uma delas é o IPTU, que vai subir em boa parte do país. Não vai ter escapatória. 2016 já chega com um aumento de 9,5% do IPTU na capital paulista. Tem a sensação que assim, você está meio distraído, está comemorando Natal, Ano Novo, não sei o quê, de repente quando você abre, olha lá, tua surpresa. Sorridente assim, a garotinha nem imagina que o pai já está fazendo as contas. Serão R$ 170 a menos no orçamento da família. A gente vai ter que fazer vários cortes para poder, nos nossos gastos da casa, para poder absorver esse aumento, né? Para tentar minimizar o impacto desse aumento no bolso dos moradores, o síndico deste prédio aqui em São Paulo decidiu cancelar o reajuste do condomínio que estava previsto agora para o próximo ano. Por conta disso, obras programadas, como a reforma aqui do salão de festas, foram adiadas. Infelizmente, a gente vai ter que protelar muitas obras que a gente poderia fazer de melhoria e conforto para os condôminos. Cada cidade tem um índice de reajuste próprio. Em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, o IPTU vai subir 10,71%. Os moradores de Salvador vão pagar 10%. Em Porto Alegre, o aumento será de 10,48%. No Recife, de 9,93%. Segundo esse educador financeiro, o reajuste do IPTU nem é tão alto se comparado à inflação. Mas como 2015 foi um ano em que a renda não aumentou e que vários produtos subiram, 2016 vai começar apertado. Não se trata de um aumento isolado, e sim de mais um aumento junto com outros que tiveram, da cesta básica, nós tivemos 15% em média, nós temos a carne que foi 17%, o dólar subiu 50% no ano. E para a alegria da virada não durar pouco, descanse nos primeiros dias do ano, mas não demore a cortar os excessos. Olha, muita gente espera essa época do ano para viajar, descansar, encontrar a família e os amigos. Mas se for de avião, cuidado com o preço em lanchonetes e restaurantes. Matar a fome no aeroporto pode sair caro. O desembarque, hora de abraços, beijos. Começar o ano com muita água de mar, felicidade e otimismo. Só que muitas dessas carinhas felizes enfrentaram horas de voo, saíram cedo de casa. Sem almoço, vim direto. Mas comer no aeroporto é mesmo para poucos. Caro, muito caro. De tempos em tempos, a Secretaria de Aviação Civil faz uma pesquisa para avaliar a satisfação dos passageiros. O preço da comida nos aeroportos está sempre na lista de reclamações. A nota varia de 1 a 5. Na última, a maioria deu menos de 2. E é assim em quase todos os aeroportos do país. Um pão de queijo com café pode chegar a R$ 20. Um croissant, 14. Uma água de copinho, R$ 5. A Infraero até tentou e criou um cardápio popular para forçar a concorrência. Nada. Além de poucas opções, algumas lanchonetes nem ficam na praça de alimentação. Muita gente não sabe. Fábio mesmo acabou se rendendo e pagou caro. É o calor que faz a gente fazer umas loucuras. A cabeça já não está raciocinando, aí a gente gasta 15 conto no shopping. É difícil, é difícil. No Rio de Janeiro, muitos servidores estaduais que não receberam o 13º não quiseram pegar o empréstimo oferecido pelo governo do estado. Eles alegam que o estado é apenas o fiador e que acabariam responsáveis pelo pagamento, já que o Rio de Janeiro está em crise financeira. A viagem de férias foi cancelada. Sem receber o 13º salário, Luiz ainda tem dívidas a pagar. O empréstimo consignado proposto pelo governo do Rio não entusiasmou o professor de História da rede estadual.
Então eu estou tomando um empréstimo para receber o 13º meu, um direito que é meu, um direito adquirido. Isso é absurdo. O governador Luiz Fernando Pezão buscou nos bancos a solução para amenizar a crise da falta de pagamento. O servidor pode receber o dinheiro correspondente à segunda parcela do 13º salário. E o Estado se compromete a assumir a dívida e os juros. Dados da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão mostram que os servidores não se empolgaram com a linha de crédito oferecida pelo governo. Dos 460 mil funcionários públicos, menos de 10% foram até o banco para realizar o empréstimo. Flávio é mais um indignado com a alternativa do empréstimo. O professor de matemática do Estado sequer pôde fazer a reforma da sala. Se o próprio Estado falou que não teve possibilidade de pagar o 13º agora, como é que eu posso confiar que ele vai vir honrar, possivelmente, com as parcelas de um empréstimo que eu venha pegar? Esse especialista em finanças não vê vantagens no empréstimo e entende o receio dos servidores. Gato escaldado fica com medo de água fria. A imagem do governo como capacidade de honrar os seus encargos está arranhada. O Ministério da Saúde liberou hoje um repasse de 45 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Com a verba, o Estado vai tentar normalizar o atendimento nos hospitais, comprar medicamentos e pagar funcionários. O Rio enfrenta uma das piores crises na saúde dos últimos anos. O motorista desse caminhão morreu depois de perder o controle do veículo ao tentar desviar de um ônibus na região metropolitana de Belo Horizonte. Com o impacto, ele foi lançado para fora do veículo e caiu no asfalto. Foi grande o movimento de passageiros nas rodoviárias do Rio de Janeiro e de São Paulo. 250 mil pessoas embarcaram no terminal Tietê entre ontem e hoje. A maioria viajou em direção às praias. No Rio de Janeiro, quase 28 mil passageiros chegaram à cidade maravilhosa para acompanhar a virada do ano. E o trânsito é intenso nesse momento para o litoral sul do estado de São Paulo. Durante o dia, os motoristas enfrentaram longas filas para curtir o último dia do ano na praia. A praia está logo ali. Mas acha que foi fácil chegar até lá? E não é ilusão de ótica, não. E nem erro do relógio. Quem madrugou na estrada levou mais de 3 horas, em média, para botar o pé na areia. Paciência colocada à prova para percorrer pouco mais de 70 quilômetros. A gente tem que descer, então vamos descer e dar um jeitinho e vamos embora. A rodovia dos imigrantes que liga São Paulo ao litoral sul paulista travou já na altura do pedágio nas primeiras horas do dia, de tal forma que essa dupla de corredores estava na mesma velocidade que os carros. Quem só pôde viajar de tarde pegou a imigrantes assim, completamente tranquila, nem parece que é véspera de feriado. Azar mesmo deu quem teve problemas com o carro. E pneu furado foi o mais comum. E o step estava debaixo de tudo isso aí, mas nada que estragasse o ânimo da viagem. No final dá tudo certo, né? Agora, pior para quem não pôde trocar o pneu. Pior ainda debaixo de um sol desses. Aqui tem que empurrar até onde der. A polícia rodoviária alerta agora para a volta. Evite retornar desde o sábado, dia 2, a partir das 14 horas e principalmente no domingo a partir das 10 até meia-noite, 1h da manhã. O Ano Novo no mundo, em muitos países, agora já é dia 1º de janeiro de 2016. Na Festa das Cores, a Austrália provou porque tem uma das mais tradicionais comemorações de Ano Novo. Em Sydney, foi a maior queima de fogos da história. A vizinha Nova Zelândia não desapontou. Em Taiwan, a festa foi a 508 metros de altura. Os japoneses, mais discretos, preferiram soltar balões brancos no céu. Em Dubai, um susto pouco antes da festa, o incêndio atingiu um hotel de luxo. 14 pessoas ficaram feridas. A comemoração não foi cancelada e iluminou o prédio mais alto do mundo. Na Europa também já é 2016. A chegada do Ano Novo foi celebrada com muita festa, mas também em alerta. Na capital da Rússia, Moscou, o frio não atrapalhou a beleza da queima de fogos.
Já na cidade alemã de Munique, 2 estações de trem foram esvaziadas depois da suspeita de atentado de terrorismo. A polícia pediu que a população evitasse lugares cheios, mas em Berlim foi difícil não ir às ruas acompanhar a chegada do Ano Novo. Aqui no Brasil, um delator da Lava Jato cita o presidente do PSDB, Aécio Neves, o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, e o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, no esquema de distribuição de dinheiro do doleiro Alberto Youssef. O senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, foi citado como beneficiário de uma propina de R$300 mil, paga pela construtora UTC do empresário Ricardo Pessoa. A denúncia foi feita por Carlos Alexandre Rocha, um dos entregadores de dinheiro do doleiro Alberto Youssef, condenado pela Operação Lava Jato. Ceará, como é conhecido, firmou um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. Segundo ele, as remessas de dinheiro eram entregues a Antônio Carlos Miranda, um dos diretores da UTC. O delator afirmou que Aécio Neves pressionava a empreiteira para receber a propina. A revelação foi feita pelo jornal Folha de São Paulo, que teve acesso à delação de Ceará. Numa conversa revelada ao Ministério Público, Ceará pergunta a Miranda: por que essa agonia com esse dinheiro? Miranda comentou: ainda bem que esse dinheiro chegou, porque eu não aguentava mais a pessoa me cobrando. Quem é essa pessoa? Perguntou o entregador. Aécio Neves, respondeu o diretor da construtora. O entregador estranhou o pagamento para um opositor do governo e o diretor explicou: Ceará, a gente dá dinheiro para todo mundo. Situação, oposição, pessoal de cima do muro, pessoal do meio de campo, todo mundo. Por nota, Aécio argumentou que nem era candidato quando o suposto fato teria ocorrido e classificou a acusação de absurda e irresponsável. O presidente do Senado, Renan Calheiros, foi mencionado por Ceará como beneficiário de repasses de R$2 milhões da empreiteira. O senador afirmou que só vai se pronunciar quando tiver conhecimento dos depoimentos. Outro senador, Randolfo Rodrigues, também teria recebido R$200 mil, de acordo com a delação. Claramente foi um depoimento plantado para atingir o partido e o único parlamentar que tem feito representações contra deputados e senadores corruptos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, investiga as denúncias e vai decidir se pede a abertura de inquérito. No drama das crianças abandonadas do Brasil, eles são os heróis. Os conselheiros tutelares têm a missão de identificar e resolver situações de risco para os menores. Venda de bebês, maus tratos, exploração sexual. Casos da vida real viram teledramaturgia na Record para alertar o país na segunda temporada da série Conselho Tutelar. A estreia é segunda-feira. Crianças vendidas para o turismo sexual. A violência pode estar mais perto do que você imagina. Esse é um dos temas da segunda temporada de Conselho Tutelar. A série aborda um universo que envolve pais, sociedade, justiça e crianças vítimas de maus tratos. Conselho Tutelar é baseado em histórias reais, entre elas as de meninos e meninas que caem nas redes de prostituição infantil, como a que foi desarticulada no Rio de Janeiro. Cláudio Correia de Melo, o Boca, agia na Zona Norte. A polícia descobriu que o explorador aliciava menores e as obrigava a repassar parte dos pagamentos dos programas. As ações policiais revelam somente parte do problema. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, ocorrem por ano pelo menos 100 mil casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Só 1 em cada 5 desses casos chega ao conhecimento do poder público. O conselheiro tutelar Renato Lopes explica que as redes de prostituição infantil têm se tornado mais discretas. Saíram das ruas e agora atuam por meio de agendamentos. Uma vez dentro da rede, muitos menores não conseguem mais sair. No começo tem a questão psicológica, que é muito forte, mas aí com o tempo, a própria família, de alguma forma, recebendo esse dinheiro, começa de alguma forma também a ser conivente com esse processo. E aí a garota começa a se acostumar com essa vida e aí já vira uma profissão, infelizmente. Sempre mexe um pouquinho com o emocional quando casos mais fortes nesse sentido, mas a gente tem que se manter, não se envolver emocionalmente no caso, para que a gente tome e aplique a melhor medida e procurar ser correto. É o Conselho Tutelar, minha gente!
A nova temporada de Conselho Tutelar estreia na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. E você não pode perder. A polícia da Bélgica prendeu o 10º suspeito de envolvimento nos atentados de novembro em Paris. A prisão foi no bairro de Molenbeek, em Bruxelas. Ayoub B, de 22 anos, foi acusado de terrorismo. Em outra operação, a polícia prendeu 3 pessoas suspeitas de planejar um ataque no Ano Novo. Funcionários desmontaram hoje a estrutura da festa de Réveillon no centro da capital. A Bélgica cancelou a queima de fogos por temer um atentado. A crise dos refugiados. 1 milhão de imigrantes chegou à Europa pelo mar em 2015. O balanço é da ONU. Foram 800 mil refugiados a mais que em 2014. Cerca de 4 mil morreram ou desapareceram na travessia. Das famílias que tentam entrar no continente europeu, quase metade é da Síria e foge da guerra civil no país. Veja a seguir, mais uma vez os africanos chegam na frente da corrida de São Silvestre. E o aquecimento global ameaça o Polo Norte. Hoje a temperatura chegou a 3 graus acima de zero. A tradicional corrida de São Silvestre reuniu mais de 30 mil atletas em São Paulo. No pódio, nenhuma surpresa. Mais uma vez, a prova foi dominada pelos africanos. No último dia do ano, a festa dos atletas amadores tomou conta das ruas. Na elite da São Silvestre, favoritismo confirmado pelo queniano Stanley Biwott e pela etíope Imer Ayaleu, que cruzaram a linha de chegada em primeiro. A brasileira Sueli Pereira foi a 4ª colocada. Entre os homens, Giovanni dos Santos chegou na 5ª posição. A virada do ano será abafada em quase todas as capitais. Em Florianópolis, pode chover e a temperatura fica em torno dos 26 graus. Em São Paulo, céu nublado e 22 graus. No Rio de Janeiro, tempo firme, faz 27. Salvador também terá tempo aberto e 26 graus na hora da virada. O ano novo começa com chuva forte entre Paraná, São Paulo, sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Também há risco de temporais nesta área, entre o Centro-Oeste, Amazonas até o Rio Grande do Norte. À tarde, faz 32 graus em Fortaleza e 30 em Belo Horizonte. Porto Alegre tem chuva isolada em máxima de 27 graus. Em Palmas, faz 34. Em Cuiabá, também 34. No Recife, sol e calor de 32 graus. A mudança climática no mundo ameaça o Polo Norte. Os termômetros marcaram hoje 13 graus a mais do que o registrado no mesmo dia do ano passado. O ano mais quente da história não poupou os extremos do globo. No Polo Norte, onde a temperatura deveria variar entre 13 e 40 graus abaixo de zero, o último dia do ano terminou com 3 graus positivos. E para amanhã, a previsão é que a temperatura suba ainda mais. Especialistas explicam que uma das tempestades mais fortes já registradas, influenciada pelo El Niño, foi responsável por mover massas de ar mais quente ao Polo Norte. O fenômeno foi o mesmo que provocou tornados e destruição aqui nos Estados Unidos. No Missouri, Illinois, Arkansas e Oklahoma, as enchentes já deixaram 24 mortos e a preocupação continua. Afinal, 12 milhões de pessoas vivem nas áreas afetadas. É tanta água que os rios não param de subir e alguns já atingiram níveis recordes. A Europa também é atingida. No norte da Inglaterra, fortes chuvas provocaram destruição e alagamentos, forçando moradores a deixarem as suas casas na véspera do novo ano. A seguir, milhões de pessoas já lotam Copacabana à espera do Ano Novo. Como acalmar os bichos de estimação que têm medo de fogos de artifício e os atrasadinhos que deixaram as compras da ceia para a última hora. A presidente Dilma Rousseff já está em Porto Alegre, onde vai passar o Ano Novo com a família. Dilma chegou ao Rio Grande do Sul no final da tarde. Ela vai ficar nos próximos dias em seu apartamento em Porto Alegre, onde aguarda o nascimento do segundo neto, previsto para a virada do ano. Pelo Twitter, a presidente desejou aos brasileiros e brasileiras um feliz 2016 com a esperança renovada de um Brasil justo. Dilma reconheceu que o ano foi difícil, mas se disse otimista com o próximo ano e que acredita na força do nosso povo e na agenda traçada para o Brasil.
Quem deixou para hoje as compras da ceia enfrentou fila para escolher os produtos, pagar a conta e até para sair do mercado. E ainda teve que se contentar com o que restava nas prateleiras. Não foi lá um grande movimento? Essa época a gente nem estaria parado, a gente estaria correndo mesmo, mas está bem parado mesmo. Mesmo assim, o consumidor enfrentou fila para escolher, para pagar, para ir embora. Aí é mais complicado, aí tem que ser, deixa para a última hora, nem sei se tem outro lugar mais aberto, né? Carnes e frutas foram as mercadorias mais vendidas aos retardatários. Ameixa, cereja, uva, fruta nova, pitaia, romã. Aos 45 do segundo tempo, fica tudo mais tenso, mais difícil. Com as lojas cheias, nem sempre o consumidor encontra o que procura e quando acha, não dá para pechinchar de última hora. Para garantir o assado de logo mais, Dona Luzia teve que sacrificar o bolso. Nós estamos aqui querendo um quarto de leitão, aí ele só corta se a outra pessoa levar outro quarto. Então eu vou levar um quarto e um quarto. Por causa do dinheiro curto, o consumidor este ano trocou o peru, que liderou as vendas no último Réveillon, pelo pernil, mais barato e muitos dizem ser igualmente saboroso. O ano passado saiu mais o peito de peru, o peru inteiro. Este ano a nossa demanda maior foi pelo pernil. Carmen preferiu terceirizar o trabalhão na cozinha. Contratou uma empresa que vai entregar a ceia pronta. Já sabendo o lugar, que já estou acostumada a comprar. E de qualidade eu acho que é a melhor opção mesmo. Mas há quem prefira encarar o fogão. E por prazer mesmo, não por economia. Joana faz parte desse time. Lombo com laranja e farofa foi a combinação escolhida para fechar 2015. Uma forma de transmitir boas energias, reunir as pessoas em torno da mesa, brindar, celebrar o novo ano que começa. A maioria dos cães fica muito assustada com o barulho da queima de fogos na hora da virada. Veja agora como ajudar o seu animal a passar essa noite sem traumas. Hoje é um dia que Guibinho dá trabalho. Ele acaba com a casa inteira porque ele fica estressado, ele começa a morder, a rasgar tudo. Os fogos da virada do ano são o motivo da agitação. Ele está com medo, ele não come, ele está sem comer, ele come muito pouquinho, a gente tem que colocar na boca dele. Os cães têm uma audição muito sensível, por isso o som dos fogos causa tanta irritação. Mas algumas dicas podem ajudar a amenizar esse medo, como por exemplo, deixar o animal em um lugar seguro e sempre que possível, doutora, ficar com o dono. Sim, isso é essencial. Eles ficam mais seguros ao lado do dono e reduz alguns tipos de problema e descompensação de algumas doenças. Colocar bolinhas de algodão no ouvido também costumam tranquilizar. Reduz, não 100%, mas reduz uma boa parte do ruído que chega na orelhinha deles. Durante os fogos, o dono precisa mostrar confiança para o cão. Assim, ele vai se sentir mais protegido. Fechar portas e janelas ajudam a reduzir o barulho. E evite dar comida da ceia. São proibidos alimentos como chocolate, doces e uva. Circula na internet um jeito de aliviar o estresse. Enrolar um tecido do peito até próximo do rabo. Só não aperte muito. Só que a gente tem que tomar cuidado porque eles podem se enroscar. Como é um tecido, a unha pode se enroscar e eles podem se machucar. Esse ano, muitos brasileiros decidiram deixar o branco de lado para usar na virada. O amarelo, cor considerada boa para atrair dinheiro. Em Belém, muita gente deixou para comprar a roupa de Ano Novo na última hora. O tempo é curto, faltam poucas horas para as lojas fecharem. E agora que eu tô olhando aqui na correria. As opções de modelos para virar o ano são as mais diversas. No Centro Comercial de Belém, a procura é por roupas mais ousadas. Procurando roupa com bastante decote e bastante renda. Mas para escolher a peça ideal, é preciso antes pensar na cor. 2016 vai ser um ano de muitas cores. Tem muita gente misturando o azul com laranja, que quer paixão, mistura o vermelho com o branco, que o branco também é o coringa. Apesar do branco ser a cor tradicional, parece que está perdendo espaço para o amarelo. O motivo é fácil de entender. Ano de crise econômica, os paraenses só querem menos aperto no bolso em 2016. Usar o amarelo, porque o amarelo traz dinheiro, muito dinheiro.
No Réveillon, nos Estados Unidos, a principal comemoração é na Times Square, em Nova York. A correspondente Heloísa Vilela tem ao vivo as informações. Boa noite, Heloísa. Bom, a festa é grande, imagino que a segurança também, né? Boa noite, Janine. É sim, e essa é a maior festa popular de Nova York. Este ano, a prefeitura destacou 6 mil policiais para cuidar da segurança, 500 a mais do que no ano passado. Nas estações de metrô, uma precaução extra. Todas as latas de lixo debaixo da Times Square foram seladas para prevenir atentados à bomba. 1000 câmeras espalhadas pela praça acompanham a movimentação de americanos e de milhares de estrangeiros que passaram por uma revista rigorosa para participar desta festa. A multidão começou a encher a Times Square às 8 horas da manhã, 11 em Brasília. Isso significa que muita gente vai esperar até 16 horas para ver a bola de cristal de 6 toneladas cair, marcando a virada do ano. Sorte que a temperatura anda boa por aqui, 4, graus Celsius. No primeiro minuto de 2016, uma chuva colorida de papel picado vai cobrir a Times Square. São 900 quilos de confete. 15 minutos depois, a polícia vai esvaziar a praça para dar lugar à limpeza e permitir que Nova York volte ao ritmo normal e intenso de sempre. De Nova York, Heloísa Vilela. Obrigado, Heloísa. E aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a grande atração é a virada do ano na praia de Copacabana. Vamos para lá ao vivo com a Adriana Rezende. Boa noite, Adriana. Ainda tem lugar para quem chegar agora? Boa noite. Espaço está difícil, viu? Mas alegria e animação por aqui tem de sobra. 2 milhões de pessoas participam da maior festa de Réveillon do Brasil. 800 mil são turistas, como essa turma que eu encontrei hoje um pouquinho mais cedo. Os gringos pintaram o rosto e se divertiram enquanto aguardavam a queima de fogos. Nós também encontramos uma família do sul do estado. São 48 pessoas acampadas na areia. Este ano a festa faz uma homenagem ao centenário do samba e aos Jogos Olímpicos. A queima de fogos vai durar 16 minutos. Mais cedo choveu um pouco, mas agora o tempo firmou. Do Rio de Janeiro, Adriana Rezende. Obrigado, Adriana. E o Jornal da Record termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Fique agora com a reapresentação do especial Zezé de Camargo e Luciano. Para você, um feliz ano novo e a gente se vê amanhã. Boa noite e um ótimo 2016.